Você está no canal Ouça, Reflita, Escreva e no vídeo de hoje daremos uma introdução aos livros do Novo Testamento. Fique com a gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Bruno Saraiva, seja bem-vindo ao meu canal. Que você fique à vontade. Nós aqui ensinamos sobre a palavra de Deus e espero que você consiga sair desse vídeo e dos outros mais impulsionado a ler a palavra. Se você deseja estudar comigo, existe essa possibilidade. Eu tenho um curso chamado Módulo Gênesis. Tem mais informações aqui embaixo. Se você deseja conhecer as minhas outras redes sociais, eu também estou no Instagram, no Spotify, onde esse conteúdo que você está vendo agora em vídeo está disponível em áudio. Então é muito legal. Então vai lá, se inscreve aqui no canal do YouTube. Não deixe de compartilhar com outras pessoas. Então a gente está nesse início em falar do Novo Testamento. Eu resolvi fazer alguns vídeos antes de falarmos propriamente dito dos livros, livro a livro. Por quê? Acabei de concluir uma pós em Novo Testamento e eu quero trazer um pouco mais desse conhecimento para nós aqui. O Novo Testamento é composto por 27 livros que formam a segunda parte da Bíblia cristã, o conhecido Novo Testamento. Ele se concentra na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, no nascimento da igreja e na propagação do evangelho pelo mundo. Então esse é o foco do Novo Testamento, dividido em 4 seções principais: os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas e o Apocalipse. Olha que legal! O Novo Testamento revela o cumprimento das promessas no Antigo Testamento, apresenta a nova aliança colocada por Deus à humanidade por meio de quem? De Jesus Cristo. Que legal, né? O contexto histórico do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito entre 50 e antes depois de Cristo, em um período em que o Império Romano dominava grande parte do mundo conhecido naquela época. O contexto social era marcado por tensões entre judeus e os gentios. A gente falou um pouco sobre isso no vídeo anterior, enquanto a cultura greco-romana influenciava a sociedade. Após a vinda de Jesus, as primeiras comunidades cristãs enfrentaram grandes perseguições e desafios, mas também experimentaram o crescimento e a expansão que os apóstolos e os discípulos de Jesus naquela época proporcionaram. O uso da língua naquele momento era grega, e isso foi essencial para a disseminação do Evangelho e para a composição do texto do Novo Testamento. No vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre isso, o como Deus preparou o terreno para que o Evangelho pudesse o quê? Ser disseminado em todos os lugares. Os personagens principais do Novo Testamento. Claro, Jesus Cristo é o centro do Novo Testamento, como a gente já falou inúmeras vezes, que ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador e Redentor da humanidade. Os apóstolos, discípulos de Jesus, né? E dentro dos apóstolos a gente tem Pedro, João e Tiago, e o próprio apóstolo Paulo, que desempenham papéis fundamentais na propagação do Evangelho e no estabelecimento da igreja. Maria e José, pais terrenos de Jesus, que tem um papel extremamente importante, especialmente nos evangelhos. As comunidades cristãs, os destinatários das cartas, as cartas apostólicas que refletem os desafios e os ensinamentos e crescimento da igreja primitiva, que nós usamos nos dias de hoje. Também Satanás e as forças do mal, representada como adversária do reino de Deus, especialmente nos textos de Apocalipse. A mensagem central do Novo Testamento. O Novo Testamento proclama, na sua grande maioria, a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para redimir a humanidade do pecado e reconciliá-la com ele novamente.
O Novo Testamento enfatiza o amor de Deus pela humanidade, a necessidade da fé em Cristo e a transformação espiritual por meio do Espírito Santo. Então, são 3 figuras muito importantes no Novo Testamento: Deus, Cristo e o Espírito Santo. A nova aliança estabelecida por Jesus é apresentada como universal, incluindo judeus e gentios, e aponta para a esperança do reino eterno de Deus. Aplicação e ensinamentos do Novo Testamento. Fé em Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento nos ensina que a salvação vem pela graça, por meio de fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Olha que legal! O amor ao próximo, segundo o exemplo de Jesus, o amor sacrificial e o perdão são valores centrais para nós cristãos. Olha que interessante! A vida em comunhão. O Novo Testamento exorta os cristãos a viverem em unidade, apoiando mutuamente nas comunidades de fé. Obediência e santidade. Os textos destacam a importância de nós vivermos uma vida santa diante de Deus, em obediência à sua palavra e sob a direção do Espírito Santo. Missão e testemunho. A grande comissão dada por Jesus no final dos evangelhos, lá em Mateus 28, 19 e 20, chama os cristãos a compartilhar o evangelho com todas as nações, com todos os povos, e foi exatamente isso que aconteceu. Agora, para nós encerrarmos, aspectos literários do Novo Testamento. Diversidade de gêneros. O Novo Testamento contém biografias, evangelhos, histórias em Atos dos Apóstolos, as cartas, que são as epístolas, e o livro apocalíptico, que é o próprio Apocalipse. O uso da língua grega. Nós falamos no vídeo anterior. Escrito em koiné, o grego comum daquela época. Graças a isso, os textos foram acessíveis a uma ampla quantidade de pessoas. Profecias cumpridas. O Novo Testamento mostra como as promessas e profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus Cristo. Parábolas. Nos evangelhos, principalmente, Jesus Cristo frequentemente usava parábolas, histórias simples para transmitir verdades profundas sobre o reino de Deus. Estrutura progressiva. Os livros seguem uma ordem que começa com a vida de Jesus, avança para a formação da igreja e termina com a consumação dos tempos, que é o livro de Apocalipse. Legal, né? É muito bom a gente entender um pouco mais sobre isso, e eu quero concluir esse vídeo te incentivando a ler o Novo Testamento. O Novo Testamento é a base da fé cristã, amém? Apresentando quem? Jesus Cristo como nosso Salvador e nos ensinando sobre a vida e a comunhão com Deus uns com os outros. O Novo Testamento, ele nos convida a vivermos realmente sobre uma nova aliança, esperando com esperança a volta de Cristo e estabelecendo que o seu reino eterno. Cara, é fundamental que eu e você venhamos ler o Novo Testamento, porque lá está grandes preciosidades que foram fundamentais para o que nós estamos vivendo hoje. Amém? Espero que você tenha gostado, espero que possa ter sido útil esse conhecimento. Comenta aqui embaixo, é muito importante. Se inscreva no canal e o mais importante, compartilhe isso com outras pessoas. Comece uma leitura bíblica do Novo Testamento, que eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.